Amiguinhos e amiguinhas também. Meu nome? Tassius Lima, o macaco da minha mãe. Hoje você vai ver aqui comigo sobre o sistema Caged. Calma, ainda continua sendo o sistema Caged, mas realmente eu vou passar alguns complementos de um jeitinho bem gostosinho, aí você vai ver, rapaz. Eu vou explicar como o Caged funciona e trazer um estudo básico em 3 níveis para você desenvolver o seu conhecimento e controle musical sobre esse sisteminha gente boa, beleza? Se o nível 2 foi foda, o nível 3 vai destruir minha vida. Vai nada, olha isso aqui, ó. A gente já tem uma aula muito massa sobre o Caged com a Lari Basílio aqui no canal. Por ser uma aula mais rápida e direta, ela ainda dá um toque importante sobre estudar previamente os intervalos e a formação de acordes. Aqui no Cifra Club e no Academy a gente tem essas aulas. Vai ajudar mesmo? Lógico. Você não tá acreditando em mim, não? Leva fé em mim, só. Bora! Primeiramente, o que é o sistema Caged? É um sistema que divide o braço em 5 posições de acordes maiores inicialmente. São as formas mais simples de serem visualizadas. Tem o Dó, um Lá, um Sol, um Mi maior e o Ré maior também. Através desses 5 acordes, podemos montar qualquer outro acorde na mesma tonalidade em qualquer outro tom. O que apenas isso ajuda bastante, né, gente? Saca só, um Dó maior pode virar um Ré maior. Bacana. Simplesmente se arrastarmos esse Dó um tom para frente, ou seja, um tom acima. Um tom acima são 2 casas de diferença, já que cada casa que a gente aumentar aqui vai subir em meio tom. Porém, não é só isso, né? Eu vou precisar usar uma pestaninha aqui, olha, porque eu também preciso arrastar as cordas que eu não estou pressionando, que são as cordas Sol e a corda Mizinha. Então, arrastando, Dó, Ré. O mesmo posso fazer com as demais formas do sistema. Saca só, olha eu usando a forma do Lá para montar um Dó maior. Agora um Sol para montar um Dó, olha só. Vou montar um Dó usando a forma do Mi. E também um Dó usando a forminha do Ré. Nós temos como um princípio do Caged uma forma de reciclar o conhecimento do braço, acordes, intervalos, arpejos e vários outros elementos e sistemas, fazendo a gente evoluir muito no instrumento. Lembra que eu mencionei que a Lari deu ideia de um conhecimento sobre intervalos e a formação de acordes? Então, é disso que nós vamos falar agora. Por que eu preciso aprender essas coisas, né? Por que é importante, né? Se você entende como algo funciona, você consegue aplicar o que você sabe fazer de forma muito mais eficiente. Se você já se perguntou pra gente, Tá bom. como tirar algo de ouvido, o conteúdo dessa aula é uma das respostas mais legais e relevantes que a gente pode passar pra vocês, com certeza. Eu comecei minha trajetória. Quando eu comecei a tocar violão, uma das músicas que eu tinha na revistinha que eu ganhei tinha muitas pestanas. A música era Ana Júlia, do Los Hermanos. Demorou pra sair, né? Cheio de pestana a música e tal, imagina, né? Eu um pequenino tocador que tinha acabado de começar a tocar, né? Mas, de acordo com o que eu tocava, eu percebia que os meus dedos faziam acordes muito parecidos. Saca só. Um Mi maior, um Dó sustenido menor, um Sol sustenido menor, um Lá e também um Si. A gente conhece o acorde de Mi. É com ele que a gente vai formar um Lá e um Si também. Esses 2 acordes aqui. Ou seja, a mesma forma. Mas veja aqui uma coisa aqui comigo, tá? De todas as notas do acorde, uma requer nossa atenção inicialmente. E é o dedo número 1 mesmo aqui, ó. Ah, mas isso aqui é por causa da pestana? Não, não é. Mas por causa do baixo do acorde. O baixo do acorde é a nota mais grave dele e é a nota justamente, né, onde fica a tônica aqui do acorde. Ou seja, a nota principal do acorde. E é ela que a gente coloca como a nota mais grave. No caso do Mi, a tônica é realmente a corda solta, que é a Mizona. A gente tem um Mi aqui, ó. Beleza, agora eu preciso de um Lá e de um Si, porque eu vou usar a mesma forma, né? O mesmo desenho para isso. Então, eu vou me situar aqui pelo baixo do acorde. Então, é só procurar a nota Lá na corda Mizona. Conhecimento das notas, né? Eu falei também que isso aqui é importante, né? Mais uma vez aqui, ó, achei na 5ª casa. Uma dica legal é usar as bolinhas também como referência aqui, olha, que é bem massa. Agora, um Si. Do Lá pro Si, eu tenho um tom. Esse um tom de diferença aqui. Então é só subir 2 casas, que é equivalente a um tom. Vamos lá? Lá, Si.
Bacana, né? Agora nós vamos pensar no acorde de Sol sustenido menor. E nós ainda vamos usar a forma do Mi. Temos uma diferença bem importante, né? O Sol sustenido menor é um acorde menor. Daí eu não vou usar a forma do Mi, porque ele é um acorde maior, né? Para isso nós temos o Mi menor, cara, que nós vamos usar exatamente ele para achar o Sol sustenido menor. Bora? Olha só, aqui é o Mi menor. Então eu vou usar ele para procurar aqui o meu Sol sustenido na quarta casa. Vamos subir comigo, vamos ver. Olha só, Mi menor, mais meio tom, Fá menor. Mais meio tom, Fá sustenido menor. Mais meio tom, Sol menor. E mais meio tom, Sol sustenido menor. Legal, eu deixei o Dó sustenido menor pro final, porque nós vamos usar outra forma para tocar esse acorde, tá? Nessa música aqui no caso. Claro que eu posso procurar ele também e usar a forma do Mi menor de novo. Daí esse Dó sustenido menor vai estar numa outra casa. Vai estar no Dó sustenido menor na nona casa da corda misona, saca só. É esse acorde aqui. Mas eu vou usar uma outra forma dessa vez, e vai ser o Lá menor. O Lá menor também faz parte do cajede. Eu posso usar ele não só para tocar esse acorde, mas para tocar todos os outros da música também. É só usar a forma do Lá quando for um acorde maior, e quando eu precisar de um acorde menor, eu vou usar o Lá menor. No caso aqui é um Dó sustenido menor. Então vamos usar no menor aqui pra gente procurar. Um Lá menor. E eu vou subindo e vou encontrar ele aqui na quarta casa. Massa, né? Agora, vamos tocar usando a forma do Lá e do Lá menor agora? Vamos lá, dá um pause aí, cara. Acha essas formas pra mim, depois volta aqui comigo. Bora, deu tempo, né? Então vamos lá, vamos nessa. Legal demais, né? Podemos fazer isso com qualquer tipo de acorde. Eu vou dar um último exemplo para esse nível aqui. Você aprendeu uma música e nessa música tem o Ré com sétima maior e nona. Esse acorde aqui, ó. Se você não tem ideia do que a gente usou para formar o acorde, né? Muito porque você ainda não estudou o conteúdo sobre formação de acordes e intervalos aqui com a gente, mas tá tudo bem que você vai, né? Então, você vai precisar de um Dó com sétima maior e nona. Você já sabe a forma. Então você tem que fazer agora é procurar através do baixo do acorde, que é a dica que eu dei, a região em que você vai montar ele. Ou mesmo arrastar o acorde procurando pelo baixo. Vamos ver aqui, olha só. Eu tenho um Ré aqui, ó. Ré, Dó sustenido e Dó. Exatamente a mesma forma. Assim você vai ter sempre um acorde maior com sétima maior e nona disponível para você usar sempre que quiser. E assim a gente finaliza o nível 1. Bora pro nível 2, vamos lá. É isso aí. Vamos para algo muito, mas muito importante para o desenvolvimento do cajede, que é o conhecimento dos intervalos que formam o acorde. Nós vamos escrever rapidinho isso no papel, que no caso é a tela do seu PC, né? Mas pode usar o tablet também, tá? Ou o celular também, ou o caderninho também, sua cara também. Olha só, nós vamos começar formando aqui os acordes maiores e menores. Eles são tríades, ou seja, acordes de 3 notas. Mas eu tenho mais uma informação aqui. Essas notas se sobrepõem através de terças. Você não sabe o que é terça? Tudo bem, cara. Ninguém nasceu sabendo, né, meu parceiro? Para isso, nós temos uma aula sensacional do menino Luquinha, que manda bem demais, explicando formidavelmente. Bom, aqui eu só vou falar sobre a terça, mas vou falar também sobre a segunda, né? É claro, vem aqui pra você ver. Essa daqui é a tônica. Se Dó é a minha tônica, daí o Ré é minha segunda maior. E se eu tenho uma segunda maior, eu também tenho uma segunda menor. Então, vai ser o Dó sustenido, a minha segunda menor. A próxima nota natural é um Mi. Então, se o Ré é a minha segunda, o Mi é a terceira. Então, nós já vemos uma terça maior. E toda terça maior está 2 tons acima da minha tônica, olha só. 1 mais 1, 2. Então, se a minha terça maior é um Mi, a minha terça menor está meio tom abaixo. Vai ser um Ré sustenido, ou Mi bemol. 1 tom e meio abaixo da minha tônica, que é um Dó. Uma tríade é formada pela tônica, mais uma terça, que aí vai ser a terça mesmo, né? E depois mais uma terça de novo, que vai dar uma quinta. Então, precisamos de uma tônica
uma terça e uma quinta para formar uma tríade. Olha que legal. Quando o acorde for maior, nós temos uma tríade maior, então nós temos os intervalos que formam esse acorde. Tônica, terça maior e quinta justa. Nós vamos usar um dó para a gente analisar as notas que compõem a formação dele, ok? A gente vai vendo os intervalos disponíveis em relação à nossa tônica, que eu posso ter aqui vozes de um acorde maior apenas com 2 cordas se eu quiser. Posso usar 3. Posso usar 4. Ah, que legal. Então, quando eu tenho aqui uma tônica e uma terça maior, logo aqui analisando o intervalo da terça maior, ele sempre vai estar aqui, olha, em uma corda abaixo na casa anterior em relação à minha tônica. Olha que legal. Posso fazer a mesma coisa com um dó menor, porque a tríade de dó menor é formada pelas notas tônica, terça menor e quinta justa. A gente já viu isso no papel, né? Então, agora é só mudar uma casa, fica um semitom abaixo. Dó maior e agora com a terça menor. Agora eu tenho uma terça aqui, olha, em uma casa abaixo da terça maior. 2 casas atrás em relação à minha tônica. Olha que legal. Terça maior, terça menor. Eu vou tocar aqui uma música apenas com o que eu acabei de ensinar, usando fragmentos dos acordes. Eu vou usar as 2 cordas, 3 cordas, 4 cordas para formar os acordes para tocar essa música. 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 4. Para tocar o dó sustenido menor, eu usei os intervalos que formam um acorde menor. Com o tempo, você vai memorizar as notas que a gente conversou no nível 1 e unir esse conhecimento aqui dos intervalos, ou seja, conhecimento, desenvolvimento e aplicação dos paranauês musicais, né? Coisa de Deus. Eu usei apenas a forma do dó para tocar essa progressão, né? Eu toquei os intervalos atrás da tônica. Temos um acorde do cajede que começa também da misona, que é o irmão do dó, que é o sol. Apesar de ser uma forma irmã do dó, tem uma diferença na formação dela graças à afinação do nosso instrumento. Quando a gente afina a corda si a partir da 4ª casa da corda sol, a gente modifica os desenhos, já que nós afinamos todas as outras demais, né, na 5ª casa. Pensando nessa mudança, eu vou tocar os mesmos acordes novamente, né, naquele mesmo esquema, né? Só que dessa vez eu vou misturar o dó com o sol. Olha que bacana. Agora nós vamos ver os 3 acordes em que a tônica fica atrás dos demais intervalos. Ou seja, a gente vai ter as notas para frente em relação à tônica, que é o Mi, o Lá e o Ré do sistema do cajede. Eu vou usar o acorde de Lá para demonstrar as mesmas coisas que eu demonstrei com o Dó. Olha só que massa. Eu tenho aqui uma quinta justa em 2 casas à frente da minha tônica. Uma corda abaixo. Que me dá um power chord. Se eu quiser um power chord com 3 dedos, é só adicionar a tônica aqui em 2 cordas abaixo também. Também 2 casas à frente. Na mesma casa que a quinta. A gente vai chamar isso de oitava. Lembre-se aqui que os intervalos, né, corretamente aqui, olha só, a gente vai ter que usar eles direitinho, né? Quando for um acorde maior, tem terça maior. No caso do acorde de Lá, nós temos essa terça aqui, olha, 2 casas à frente, 3 cordas abaixo. Ela aqui, ó. Eu posso tocar usando acordes completos ou com fragmentos, que vai dar bom demais. Nós vamos usar agora uma música que fiz a videoaula recentemente, a Slow Dancing na Burning Room, do John Mayer. Essa música é legal demais pra gente analisar rapidinho o que a gente vai usar no cajede nela. Vamos lá? Nós vamos usar aqui, olha só, um Dó sustenido menor com a forma do Mi. Mas nós não vamos usar muito, somente o baixo, né? Ele faz com o polegar aqui, ó. Se você não quiser, a gente também não precisa usar. Primeira vez que ele toca esse Dó sustenido menor, ele mistura a tônica com a terça e com a quinta justa. Que legal.
beleza? O próximo acorde que ele faz é o Lá, que também tem a base do Mi. Só que a gente só vai usar um miolinho dele, ok? Olha só, a gente vai usar aqui uma tônica, uma terça maior, que fica aqui, olha só, em uma casa à frente de uma terça menor. Ou seja, uma casa após a tônica, mas aqui depois, olha o que a gente vai fazer. A gente vai ter também uma quinta aqui, ó, embaixo. Mesmo esquema aqui, ó, na mesma casa. Legal? Mas aí está uma coisa legal do conhecimento do braço. Eu tenho a corda Lá solta, galera, que eu posso substituir essa minha tônica na mizona, beleza? Olha só. E isso aqui é legal, porque aqui ele consegue fazer um ornamentozinho. Porque ele não tá preso aqui na pestana. Sacou que legal? Por último, ele tem um Mi. Dessa vez eu vou usar uma forma de um Dó para fazer ele, aqui na sétima casa. Lembra do conhecimento do braço que eu tinha falado agora há pouco? Eu também tenho a mizona disponível aqui, ó. E caso eu queira preencher mais os baixos, eu posso usar essa tônica também. A segunda vez em que tocamos o Dó sustenido, ou seja, na parte 2 aqui, olha, ele vai usar uma oitava ao invés da quinta justa que a gente tinha aqui, ó. Ele usa embaixo. Aquela do power chord, lembra? E também uma terça menor aqui na corda Sol, igualzinho. Beleza? O legal de usar fragmentos é que sobra dedos pra gente fazer outras coisas. Por exemplo, ornamentos, apogiaturas também, né? E a gente pode adicionar outros intervalos nos acordes, como ele faz aqui na repetição do Lá. Aqui, ó. Olha que legal. E aí a gente termina. A parada tá ficando legal, hein, gente? Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal, não deixe de dar seu like e de comentar, pedindo aí uma sequência desse vídeo, né? Além de assistir o vídeo e estudar comigo, curtir o vídeo e comentar vai ajudar a gente demais a saber se esse conteúdo é massa pro nosso canalzão aqui, ou não é, velho? Poxa vida, velho. Se o nível 2 foi foda, o nível 3 vai destruir minha vida. Vai nada, olha isso aqui, ó. Ué? Como assim, pais e filhos? Ah! Tá menosprezando. Pois é, rapaz, é pais e filhos mesmo, cara. Porque pegar uma música mais simples pra passar num nível acima de uma mais difícil, não sei se é mais difícil ou não. Mas o que a gente vai ver agora, com certeza, é um nível acima. Que é aplicar o conceito do conhecimento do braço, dos intervalos e da execução dos acordes inteiros, ou até fragmentos, né? Em relação ao tom da música, cara. Ou seja, o sistema tonal. Sistema tonal! Isso é ridículo! Eu vou costurar os acordes, tá? Que a gente vai encontrar aqui no campo harmônico. Pablo! Tá vendo, cara? Campo harmônico, cara. Sistema tonal. Temos vídeos no canal, hein? No tom dessa música, que está em Sol maior, nós temos esses acordes aqui, ó. Eu vou tocar primeiro o trecho e depois eu vou explicar o que eu usei pra tocar, beleza? Vamos lá. Se você analisar aquele quadro dos acordes e intervalos, vai ver direitinho o que eu usei para tocar aqui na Pais e Filhos. É uma forma de acorde do Lá, tanto para os acordes maiores quanto para os acordes menores. E eu usei apenas as tônicas e terças. Só tônica e terça. É claro que eu posso somar intervalos, né, para o acorde que eu toquei, como uma quinta, por exemplo. Você vai ver muita gente tocando e deixando as cordas sobrando. E isso é legal, porque as cordas soltas também estão no tom de Sol. Então, eu posso simplesmente colocar para complementar, né? Novamente, o conceito tonal e o conhecimento do braço agora sendo muito importantes para o meu jeito de ver o braço e ir memorizando o que se usa no determinado tom que a gente está tocando. É isso aí, amigos. Em 3 níveis, a gente viu muita coisa legal e várias formas de se tocar usando o Kaged. Agora, lembra do Kaged? É, rapaz, isso é um conceito novo não, hein? Tá aqui, ó. O correto é Kaged mesmo, tá, gente? Mas eu gostaria de apresentar um último acorde, um pouco secreto, tipo o Ermac do Mortal Kombat ou o Akuma do Super Street Fighter, né? O Fazinho! É, rapaz, o Fá é irmão do Sol e do Dó também. Bora para aquele quadrinho novamente? O Mi tem um Lá aqui e tem um Ré, que é o irmãozinho do Mi aqui, correto? Olha ele aqui pequenininho aqui, ó. Pois é. Já o Sol e
e o Dó também, eles podem ter um irmão. Pequeno Gabriel. Menino, o que você acha? Eu acho que... assim... Olha ele aqui, rapaz! Hein? Agora sim, rapaz, nós temos um Fá e nós podemos usar ele tanto para quando for maior, quanto for menor também. Olha o Pais e Filhos aqui agora com o Fazinho, saca só, ó. Massa demais. Bom, é isso aí, meus queridos. Que beleza, hein, cara? Espero que tenha ajudado vocês, camaradas brazucas e irmãos de outras terras. Vou pedir de novo, hein, gente? Deixa a gente saber se vocês gostaram desse conteúdo pra gente fazer uma parte 2 sobre o Caged, beleza? Pede nesse aqui, em outros vídeos também, que eu vou trazer. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Qualquer sugestão, crítica, uma piadinha, que é massa também, né? Só deixar aqui nos comentários, beleza? Não deixe de seguir a gente no Insta. E eu também, viu? Põe o meu aí, Humberto. Não me negue. Abraço e até mais, meus amigos. Isso é tudo, pessoal.